Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina Torcedor Brasileiro. Esse aqui é o 22º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo e hoje a gente vai falar da Bélgica, esse país bastante desenvolvido da Europa, né? Faz fronteira ali com a França, com a Holanda, com a Alemanha, e a gente vai pincelar um pouquinho sobre economia, sobre política e na sequência a gente fala sobre a seleção belga, né? Uma seleção que é a melhor geração de todos os tempos. Impressionante como os caras têm bons talentos, né? De Bruyne, que é craque, tem o Romelu Lukaku, que é disparado o maior artilheiro da história da seleção dos caras, tem o Courtois no gol, enfim, né? Eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, então tem crescido o seu desempenho em Copas e a gente vai falar bastante sobre o país e sobre a seleção. Então, se você ainda não está habituado, né, sobre o nosso formato, primeiro a gente fala um pouquinho sobre o país, justamente de todos esses aspectos. E na sequência a gente fala especificamente da seleção, a gente fala um pouco sobre as conquistas, fala individualmente sobre cada jogador titular. Então, para começar, a gente vai colocar aqui na sua tela os dados econômicos, políticos, sociais, né? De forma breve, você já está visualizando todas as informações, então eu vou só destacar algumas delas, né? Então, um país aí com pouco mais de 11 milhões de habitantes. O sistema político é uma monarquia parlamentarista, então existe lá um reinado, né, que vai passando de geração em geração, mas existe um primeiro-ministro belga que é, na verdade, quem dá as cartas, seria uma espécie de presidente, né? E nos índices sociais, né, o IDH é o 13º melhor do mundo, então assim, é um país absolutamente desenvolvido, país de primeiro mundo, e é a 25ª maior economia do mundo, mesmo sendo um território não muito grande, né? Não é um país tão grande assim, mesmo assim consegue produzir bastante recursos, né? Claro, recursos intangíveis, até porque não é um grande produtor, né? Não é uma grande indústria também, mas depende essencialmente dos serviços para se desenvolver, né? E o PIB per capita, 45 mil dólares por pessoa, é quanto cada belga, na média, ganha por ano, né? E como curiosidade também, a Bélgica tem 3 idiomas oficiais, né? O holandês, o francês e o alemão. Então, não à toa, né? Por estar numa região justamente que faz fronteira com todos esses países, é uma mistureba total lá, então os caras tem 3 idiomas, em algumas regiões se fala um, se fala outro, enfim, mas como é um país desenvolvido, vários desses caras falam 2, 3 idiomas, porque eles aprendem desde criancinha. Então essa aqui é justamente uma pincelada só para a gente entender um pouquinho o que é a Bélgica, né, onde ela está situada economicamente, e agora a gente começa a falar justamente sobre a seleção. Então na tela aqui a gente sobe dados, né, da seleção belga ao longo do tempo e curiosamente, a seleção belga não tem nenhuma conquista, né? A gente está falando aqui de melhor geração de todos os tempos, mas os caras ainda não conquistaram absolutamente nada, né? Eliminaram o Brasil daquela forma em 2018, mas acabaram caindo ali na semifinal, né? Disputaram o 3º lugar, ficaram em 3º lugar, que inclusive é o seu melhor desempenho em Copas, né? Em 13 participações, vai para a 14ª e se classificou bem, né, para essa Copa do Mundo. Primeiro lugar no grupo E entre 6 seleções e é atualmente a 2ª melhor colocada no ranking da FIFA, né? Para alguns o ranking não vale muita coisa, eu sou um deles, né? Porque eu acho que não existe muito critério ali ou critérios embasados, né? Mas teoricamente para a FIFA a 2ª melhor seleção do mundo. Então vai ser interessante a gente curtir o desempenho aí da Bélgica. E a gente vai falar especificamente jogador por jogador a partir de agora. A gente vai colocar aqui na tela todos os dados desses jogadores titulares, né? Lembrando que a gente pega um recorte dos últimos 7, 8, 10 jogos, né? Para fazer essa escalação, digamos assim. Então o primeiro deles, Thibaut Courtois, do Real Madrid, goleiraço, né? O cara é gigantesco, pega muito, impressionante o que ele defende ali na meta, né? Tanto no Real Madrid quanto pela seleção, é um jogadorzaço, né? Chega aí numa idade madura, 30 anos, né? Já com 30 anos, né? Já com a experiência de uma Copa do Mundo nas costas. Na sequência a gente tem o Jan Vertonghen, ele que joga atualmente no Anderlecht, né? Time local lá da Bélgica, ele já tem 35 anos, muito experiente, né? Ele, inclusive, é o jogador com mais jogos na história da seleção belga, 141 jogos e 9 gols ele fez ao longo de toda a trajetória dele pela seleção. Evidentemente deve ser a última Copa dele, né? Para um zagueiro, para um defensor, é muito difícil ele ter sequência na próxima Copa. Na sequência a gente tem o Toby Alderweireld, ele joga no Royal Antwerp, também da Bélgica, 33 anos,
A gente vai perceber aqui que vários jogadores de defesa, né, e do meio campo são realmente muito experientes. Ele é o terceiro jogador, inclusive, com mais jogos pela seleção belga, 123 jogos. E eu acabei não falando sobre o sistema de jogo da Bélgica, né? Eles têm um sistema bem definido, jogam num 3-4-3, então é fixo, sempre jogam com 3 zagueiros, né? 4 jogadores no meio campo e 3 jogadores lá na frente. E é uma das seleções com idade, com média de idade mais alta dessa Copa do Mundo, né? 27,9 anos, quase 28 anos aí, pegando todos os jogadores. Então, isso pode fazer bastante diferença numa competição que tem jogos muito com intervalos muito curtos, né? Então, na fase mais aguda, nós teremos aí só intervalo de 3 dias. Então, isso pode fazer alguma diferença no desempenho da seleção belga. E finalizando essa trinca aí na defesa, tem o Timothy Castagne, ele joga no Leicester e tem 26 anos. Agora a gente fala do meio campo, a gente tem o Thomas Meunier, que joga no Borussia Dortmund, né, jogador super conhecido, 31 anos. A gente tem o Axel Witsel, joga no Atlético de Madrid, tem 33 anos, e ele é o segundo jogador com mais jogos pela seleção belga, né? Então, para a gente ver como essa seleção, né, esses jogadores realmente têm feito história, porque vários deles têm... a gente tem o maior artilheiro de todos os tempos da seleção belga, a gente tem o primeiro, segundo e o terceiro jogadores com mais jogos pela seleção, e isso chama muito atenção, né? Na sequência a gente tem o Yuri Tielemans, ele tem 25 anos, joga no Leicester, e fechando o meio campo, o Yannick Carrasco, jogador do Atlético de Madrid, 29 anos, fechando esse meio campo belga, né? E no ataque a gente tem um trio aqui escalado, lembrando que o Lukaku, Romelu Lukaku, que é o maior artilheiro da história da seleção belga, assim, disparado, né? Ele tem 68 gols em 102 jogos, uma média absurda, inclusive, né? Mas ele está praticamente fora da Copa do Mundo, né? Na verdade, hoje é uma quarta-feira, dia 9 de novembro, né? E parece que amanhã vai ter uma decisão final sobre a participação ou não do Romelu Lukaku. Parece que amanhã que vai sair a lista final da Bélgica. E a gente não sabe ainda se ele participa ou não. Tem um viés muito forte de baixa, né? De que ele realmente não vai participar. Mas parece que talvez ele consiga se recuperar para pelo menos um jogo da primeira fase. Então pode ser que ele seja convocado, mas não jogue os primeiros jogos. Por isso, a gente colocou aqui o trio de ataque com outro jogador, tá? Então você vai perceber que existe algo estranho, é justamente por isso, essa é a explicação. Então, na frente a gente tem o Kevin De Bruyne, cracaço, né, do Manchester City. Eu sou fãzaço do De Bruyne, o que esse cara joga é sacanagem, né? A gente colocou aqui como um atacante, digamos assim, mas a gente sabe que ele é um meio-campista, né? Vai de área a área, enfim, pisa bastante na área, faz muitos gols. Ele que já está com 31 anos, né? Chega com bastante experiência. Na sequência a gente tem o Eden Hazard, que é o quarto jogador com mais jogos pela seleção da Bélgica, né? 122, e ele já chega muito experiente, né? Jogador do Real Madrid, não teve um ciclo de Copa muito bom, se machucou demais, né? Praticamente não jogou no Real Madrid, fez muito poucos jogos, né? Tá meio que encostado lá justamente porque não consegue ter sequência, volta, se machuca, volta, se machuca. E na ausência do Lukaku, ele é o maior artilheiro da seleção, né, com 33 gols. E fechando o ataque, a gente tem o Michy Batshuayi, ele que joga no Fenerbahçe da Turquia e tem 29 anos. Né? Para comandar esse time, o Roberto Martinez, 49 anos, está lá treinando a seleção belga desde agosto de 2016, então há muito tempo, completou 6 anos no comando da seleção belga e tentará fazer história com essa seleção que tem sim muito potencial, né? A gente vai falar no final sobre o nosso palpite, mas realmente é uma seleção com muito talento, uma seleção que pode dar muito trabalho aí para várias das principais favoritas europeias, né? Inclusive se cruzar o caminho do Brasil, uma seleção super perigosa. E agora a gente vai falar sobre 2 destaques, né? A gente sempre coloca o craque do time e o artilheiro, né? O craque desse time não tem como ser outro, é o Kevin De Bruyne, jogadorzaço, né? É cracaço aí na posição de meio campista. Ele já tem 25 gols em 93 jogos e comanda esse meio campo da seleção belga há alguns anos. E o artilheiro, de novo, na ausência do Romelu Lukaku, né, que é disparado o maior artilheiro, a gente tem o Eden Hazard, né, que tem 33 gols em 122 jogos. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção e ele tem tudo para ser, de fato, o jogador mais goleador dessa seleção belga na ausência, de fato, do Romelu Lukaku, né? Um jogador com muito talento, né? Não à toa chegou no Real Madrid, mas tem sofrido bastante com as lesões.
como é uma competição de tiro curto, né, pode ser que ele se dê bem, né? A gente viu como ele jogou bem, né, com Kevin De Bruyne, com Lukaku, enfim, na última Copa do Mundo, os caras realmente deitaram ali, fizeram a sua melhor campanha, né? A melhor campanha da história da seleção belga foi esse terceiro lugar na última Copa do Mundo. E a gente finaliza falando justamente do grupo, né? Relembrando, na verdade, o grupo da Bélgica, que está no grupo F e faz companhia aí para o Canadá, para a Croácia e para o Marrocos, né? Então, provavelmente a Bélgica deva se classificar em primeiro, deva conseguir o primeiro lugar, né? E no nosso palpite aqui, a seleção da Bélgica chega pelo menos nas quartas de final, né? Muito difícil imaginar que essa seleção com esse potencial, mesmo com o desfalque do Lukaku, não chegue pelo menos nessa fase, né? Porque deve ficar em primeiro, ficando em primeiro pega um adversário um pouco menos qualificado nas oitavas, e aí a partir das quartas aí realmente a coisa já muda, pode ser que venha um confronto europeu e tudo mais, né? Lembrando que vai disputar com a Croácia o primeiro lugar, né? A gente está colocando aqui como se fosse conquistar de fato o primeiro lugar, mas tem disputa aí com a Croácia, nem tanto com as outras, né? Impossível o Canadá brigar por alguma coisa, e o Marrocos também é uma seleção muito carente de jogadores de alto nível. Então esse é o vídeo de hoje, rapaziada, apresentando aí a seleção belga. Deixa aqui nos comentários o que você acha, né? É legal que, como já sai amanhã a lista aí do Lukaku, você vai poder comentar aqui, né, se ele ficou de fora ou não, mas eu trouxe os dados dele, então tem preservado aqui no vídeo, né, os dados do Romelu Lukaku, para a gente entender se essa seleção chega ainda mais forte, né? Porque com o Romelu Lukaku, de fato, a seleção acaba ficando muito mais forte. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e fique de olho, amanhã a gente tem mais um episódio aqui da nossa série, o 23º episódio. A gente vai falar do Canadá, um dos craques aí, economicamente falando, né? Um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas que no futebol, de fato, está muito longe, né, de ser o esporte preferido, o esporte que tenha tradição lá no país gelado, né, no Canadá. Então eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!